Bom, senhores, bom dia novamente. Prosseguindo com a nossa sessão, teremos agora início à apresentação do trabalho intitulado Analysis of Computer Vision Applications in the Context of SAR Missions. Esse trabalho será apresentado pelo Tenente João Faria. Por favor, Tenente, o senhor tem 15 minutos de apresentação e até 5 minutos de pergunta posteriormente à apresentação. Obrigado. Era o cronômetro. Iniciar. Ok, bom dia, pessoal. Eu sou o primeiro-tenente João Faria. Como foi falado já, eu vou apresentar esse trabalho, Analysis of Computer Vision Applications in the Context of SAR Missions, certo? O objetivo dessa apresentação é apresentar os principais resultados que foram encontrados nesse trabalho e as principais conclusões também obtidas desse trabalho. Esse será o roteiro que nós vamos seguir, passando para a introdução, trabalhos correlatos, descrição do dataset utilizado, metodologia que foi utilizada, resultados de discussões e, por fim, conclusões e trabalho futuro. Então, agora na introdução. Aqui nós passamos sobre uma definição de missões SAR, que são missões de busca e resgate. Elas acontecem, né, como muitos aqui vão saber, em situações bem adversas, podem ser situações muito diferentes, e elas são caracterizadas por estar em perigo tanto as vítimas, quanto também vai estar exposto ao perigo a tripulação que vai estar dedicada a resgatar as vítimas, ou possíveis vítimas. Então, sobre essas missões, o que motiva esse trabalho são algumas características dela, né? A área de busca, pode ser uma área bem larga, bem grande, e para poder visualizar toda essa área de busca, muitas vezes são necessários voos de baixa altitude para poder verificar isso. E esses voos de baixa altitude também são de alto risco. Então, nesse propósito, já diminuindo um pouco os riscos, algumas equipes pelo mundo que são dedicados a SAR já usam drones, né, ou então sistemas de aeronave não tripuladas para verificar isso. E em destaque dessa utilização, a gente pode destacar o CMRS, que é o Grupo Croata de Resgate Montanha. Já usa há cerca de 8 anos e já tem resgatado dezenas de pessoas nesse método, certo? Só que, no caso, ainda tirando essas imagens de drones, são cerca de 2.000 imagens por dia que tem que ser verificadas. Imagens bem amplas, com sombras, com variação de relevo, de vegetação, etc. E as pessoas que vão analisar, se elas tiverem que analisar todas essas imagens, elas vão estar sujeitas a vários problemas que os seres humanos vão estar cansaço mental, físico, etc. Então, nesse propósito, surge a necessidade de utilizar uma solução de visão computacional. Então, os principais objetivos desse trabalho é explorar modelos de classificação de imagem, certo? E fazer uma revisão crítica de medidas de performance e visualizações também, além de sugerir uma medida de performance e visualização ao final, certo? Então, de trabalhos correlatos que a gente pode citar, existem alguns trabalhos aqui envolvendo imagens no ar, e utilizando também imagens tanto no aspecto visível quanto em outros espectros, né, infravermelho, etc., que consideram assinaturas características das pessoas que vão estar no ambiente, e outros que consideram também esses outros dois aqui, que são mais correlatos a esse trabalho aqui, que consideram resgate das pessoas em floresta. Nesse caso, a bibliografia falou que não vale a pena utilizar muito espectral. Por quê? Porque a assinatura do ambiente é muito parecida com a assinatura das pessoas. Então atrapalha muito mais do que ajuda. Fica muito mais camuflado do que qualquer coisa. E nesse propósito também, esses trabalhos todos aqui, eles enfrentam uma grande dificuldade, que é de achar datasets que são específicos para essa aplicação. Então, nesse propósito, esse autor aqui, esse conjunto de autores, eles fizeram um dos trabalhos dele que foi gerar esse dataset, utilizando verificação com especialistas, etc. Certo? Para simular aqui. Então, o dataset que a gente vai utilizar, o dataset chamado Heyerdahl, ele foi proposto pelos autores já mencionados e considera essas peculiaridades técnicas dessas missões, certo? Foi todo construído com parâmetros bem controlados, bem padronizados, e gerou cerca de 3.400 aqui imagens, todas rotuladas e especificadas onde as pessoas estão, e dessas imagens são extraídos patches, retalhos, pedacinhos da imagem, que vai ser do tamanho mais ou menos de uma pessoa, que uma pessoa da visualização dá 50 metros com o drone mencionado aí. Certo? E aqui, um exemplo para exemplificar aqui o tamanho do desafio. Isso aqui é uma pessoa. Quando você vê num patch, num pedacinho, desse lado aqui tem pessoa e desse lado não tem pessoa. E essa daqui é a imagem que o drone captura. E essa é a imagem
que as pessoas têm que olhar e procurar e ver que bem aqui tem uma pessoa aqui, ó. Aqui, outra aqui, certo? Esses todos são autores, tá? São imagens geradas por simulação. Então, a metodologia proposta, essa figura, ela resume bem o que se quer fazer com essa solução, né? É o drone, tá aqui, ele tira uma foto, a foto vai para o computador. Atualmente, no CMRS, uma pessoa analisa e diz, ó, eu acho que tem uma pessoa bem nesse ponto aqui. Mas a proposta é que o computador faça um método aqui de slide window, que eu vou explicar mais pra frente, que vai repartir essa imagem original em vários retalhos, né, em várias janelinhas dela, e cada janelinha dessa vai ser classificada como positivo ou negativo. E daí já vai dizer, no que ela classifica como positivo ou negativo, já vou saber onde é que tem uma pessoa, certo? Então, nessa parte de classificação de imagens, a gente vai considerar só os retalhos que estão no nosso banco de dados e dois tipos de arquitetura de classificação de imagens, certo? Aqui nós temos uma visualização aqui ilustrativa das arquiteturas, da primeira e da segunda. Elas já foram tiradas de outros trabalhos também, já tendo sido utilizadas para classificação de imagens. E sobre a metodologia de treino e avaliação dos modelos, a gente fixou alguns parâmetros, os que podiam ser fixados, né? Tendo em vista que não estava tendo overfitting nem underfitting, e também tendo em consideração o hardware que estava disponível. E nós variamos alguns outros parâmetros, como o otimizador e o tamanho dos batches utilizados com esses optimizers aqui, certo? E no fim das contas, para essas duas arquiteturas, e considerando apenas a classificação de imagens, nós verificamos pela acurácia dentro desse dataset e pelo tempo para treinar, que isso pode ser relevante se você considerar que você tem um modelo e você vai chegar num ambiente X e quer treinar um pouco o seu modelo para ele se adaptar àquele ambiente X ali, certo? E na acurácia a gente tinha aqui a meta de chegar a alguma coisa perto da bibliografia aqui, que tinha alcançado isso daqui, para acurácia, certo? E depois a gente fez, já começando a crítica, né? Entramos nas considerações de vida real. Um grande problema que tem é que o dataset está com as classes bem balanceadas. Isso na vida real é completamente irreal, né? Porque, na verdade, vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa. Se tivesse uma coisa mais ou menos balanceada, não fazia nem sentido ter a parte da busca da missão. Era só resgate, que era bem facinho de encontrar uma pessoa. Então, uma vez que tem esse desbalanceamento forte, a gente precisa considerar uma forma diferente, não a acurácia, e precisa fazer uma simulação diferente de um dataset. E, nesse sentido, o sugerido foi utilizar o F-Beta Score, que é uma coisa já conhecida, uma mídia já conhecida, e que é um trade-off entre precisão e revocação, certo? Enfim, para poder fazer isso, considerei um fator gama, que vai variar, e quanto maior o gama, maior a desproporção entre positivos e negativos. E na parte do slide window, basicamente, vai passar cada imagem vai ser dividida em retalhos, né? E de cada imagem vão ser gerados 2.000 patches, né? 2.000 retalhos que vão ser classificados e que vai dar localização e o lugar da pessoa. É nesse caso aqui do slide window que a gente verifica o tempo para poder classificar e localizar em cada imagem, certo? Então agora indo para os resultados e discussões. Esse foi o hardware que foi utilizado. Acho que não precisa entrar no detalhe, né? Mas o hardware que foi utilizado nesse trabalho, o hardware disponível era bem menor do que o hardware que a gente está comparando com a outra bibliografia, né? Que chegou em 99% de acurácia. E, de uma forma geral, nós temos aqui vários números, está um pouco desconfigurado aqui, precisou fazer uma conversão ali, mas, de uma forma geral, o que nós temos algumas conclusões que podemos tirar em comparação aos otimizadores utilizados, aos métodos de verificação, mas o principal que nós podemos encontrar aqui é que o RMS prop, ele encontra, né, com maiores tamanhos de batch size, ele encontra mais rapidamente maiores valores de acurácia. E também que a arquitetura 2, que foi utilizada, ela tem um tempo bem menor para ser treinado, que é muito valioso quando você tem um tempo como um ativo bem escasso, certo? E do ponto de classificação de imagens, esse ponto aqui nós tivemos... continuando, né? Nós tivemos aqui as arquiteturas são basicamente equivalentes em termos de acurácia, mas a gente tem em termos de tempo, a segunda é bem melhor, né? A acurácia é basicamente igual aqui. Pode variar com qualquer parâmetro de treino, até para aleatoriedade das imagens consideradas, certo?
E no fim, a questão a verificação do F-beta, certo? Então, o beta aqui ele foi utilizado, a gente resolveu utilizar. Como a gente não sabia o beta perfeito, né? O F-beta ele é balanceado por um fator beta. E encontrar esse fator beta depende já de conhecer um pouco do problema e conhecer do ambiente e da situação em específico. Então, como a gente não conhece e como isso variaria não só do tipo da missão, mas do terreno da missão, do sinistro que aconteceu, a proposta foi ter uma visão geral, com uma variação de beta, né? Às vezes tem uma estimativa do beta, tem um intervalo que o beta pode estar, e a intenção era mostrar isso numa variação todo o domínio, tá? E isso aqui é essa sugestão, certo? O valor de F-beta aqui é considerado para os modelos, ele está aqui no azul, e nesses dois domínios, né, de beta quadrado, aqui para o beta quadrado menor que 1, e esse aqui para o beta 1 sobre beta quadrado menor do que 1, certo? Observem que o eixo X aqui está invertido, para poder a gente ter essa continuidade na curva, ficar melhor de verificar. Aqui em pontilhado é um modelo dummy, basicamente ele classifica de forma aleatória. Aqui em vermelho, variando o threshold de classificação como positivo ou negativo para 0.0995, e esse aqui para 0.005, certo? Então a gente consegue ter essa verificação em todo o domínio de beta, né? E se a gente tem uma direção aqui mais ou menos específica ou não, a gente consegue verificar. E, além disso, a gente utiliza para poder ter uma visão geral do modelo, esse A-beta, que é basicamente a área sobre essa curva aqui. Se ela for próxima de 1, ou do tamanho do intervalo que a gente considerou, quer dizer que em todo o intervalo, né, o valor do F-beta é alto. Então, quer dizer que em todo o intervalo, o nosso modelo está atendendo a essa situação. Beleza? Então é isso. Do ponto de vista da variação de gama, aqui considerando toda a variação de gama e todos os intervalos aqui de 0 a 1 e de 1 a infinito do beta, né? A gente encontrou esses valores aqui e a principal questão que a gente tem que olhar que é para o gama igual a 2. A gente olha que nessa simulação, considerando esse dataset, considerando isso que foi aplicado, a gente tem uns valores de A-beta pequenos, ou seja, a gente não pode dizer que os modelos são adequados ou não, né? E o que acontece é que, provavelmente, em operações reais, a gente teria um gama maior, inclusive, do que 2. Porque até com um gama igual a 2, considerando ali a situação do CMRS, a gente teria cerca de 380 pessoas perdidas, o que é uma coisa geralmente rara, né? Só os grandes aeronaves teriam esse tanto de gente perdida. No caso do CMRS, pega muita criança perdida, idoso perdido, etc. E no fim das contas, aqui no slide window, a gente verificou aqui o tempo, e a gente viu que as duas arquiteturas têm um tempo bem parecido, mas esse tempo aqui foi bem aquém do que se esperava, do que se precisava, né? Foi inclusive maior do que o verificado para o operador humano. Então, agora indo para as conclusões, a gente pode falar que as arquiteturas testadas foram bem equivalentes em termos de acurácia, né? A arquitetura 2, bem mais rápida para ser treinada, e o Optimize aqui, o RMS Prop, ele possibilitou que a gente fizesse um treino com alta acurácia e com bem menos tempo, quando comparado com o SGD. O Slide Window realmente não parece ser suficiente, mas aí a gente tem que falar que o hardware que foi utilizado é o computador de R$3.000, não otimizado para isso, certo? Então, ainda não é suficiente para descartar essa utilização. E quaisquer outras utilizações que vão descartar ou validar uma utilização dessa tem que ser considerada o time SAR em específico e o hardware que está disponível, certo? E por último, falando do F-beta, parece também não ser adequado, mas, novamente, qualquer coisa que for para bater o martelo de vale ou não vale os modelos, precisam ser verificados com os parâmetros reais do time SAR da situação, certo? Mas fica a contribuição principal, a questão da curva, né? Da verificação da curva, para poder abrir para trabalhos futuros. E no fim, em geral, assim, bem aberto, trabalhos como esse podem ser bem relevantes para poder otimizar as operações SAR e todas as vezes que forem aplicados a serem verificados de fato, eles precisam ser verificados também as condições específicas, certo? Além disso, também vale ressaltar que, inclusive,
mesmo em ambientes de floresta, embora a bibliografia tenha comentado que não vale a pena utilizar multiespectral, né? Se a vítima tiver conhecimento disso, ela pode, por exemplo, abrir uma clareira e colocar fogo. Isso eu tive conhecimento, eu recebi essa sugestão, inclusive de um major aviador que trabalha com isso, né? E me passou essa observação quanto a isso. Então, é mais um aspecto que pode entrar no novo futuro trabalho, certo? Então, foi esse o sumário, esse nosso objetivo que nós cumprimos, e eu agradeço a todos pela atenção. Bom, obrigado, João, pela apresentação. Temos tempo para algumas perguntas. Por favor. Bom dia, tudo bom? Não. O método mais comum para análise de imagens, né, de machine learning, é redes neurais convolucionais. O que te levou, qual foi o racional, né, que te fez utilizar esse método? Enfim, bom dia, coronel. Então, no caso, eu utilizei CNN, sim. A questão é que... Deixa eu botar aqui. Acho que é porque eu cheguei um pouco atrasado, desculpa. Tudo bem. É que a imagem inicial, ela é uma imagem grande, né? Então, não adianta eu classificar a imagem como tendo uma pessoa ou não, porque é uma imagem bem grande. Eu falo assim, tem uma pessoa aí. Aí vai passar 1 hora procurando ali até achar a pessoa e não vai saber onde é que tá. Então, a gente pega a imagem inicial aqui nesse esquemático e ela é repartida pelo slide window em várias imagens pequenas. E daí, sim, ela é classificada. Aí usa CNNs, cada imagem pequena como tendo uma pessoa ou não. Só que aí quando ela já classifica como uma imagem pequena, eu já tenho tanto a classificação como positivo e negativo, quanto indiretamente eu já tenho a localização, né? Porque eu sei em que parte da imagem grande a imagem pequena estava. Perfeito, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Aproveitando para perguntar duas coisas. Primeiro, sobre o dataset. Ele é um dataset artificialmente gerado ou ele é com imagens reais? Ele é Obrigado, né? Antes de tudo. Ele é um dataset com imagens de simulações. Foi feito um estudo do grupo do autor, né? Do Bozit-Stulich, com o pessoal do CMRS, né? Que é o Grupo Croata de Resgate Montanha. E daí eles fizeram simulações considerando posições que as pessoas estariam, localidades onde elas estariam, roupas típicas e tal, que foi focado para aplicação específica deles, certo? E pega principalmente criança perdida, alpinistas, idosos, etc. Então, juntou um monte de atores, os atores se espalharam pelos cantos, né? E daí, ó, até dá pra ver aqui, ó. Tem uns atores aqui que talvez não dê pra ver por causa da transmissão. E eles estão em algumas posições aqui, ó. E passou o drone tirando foto. Então, foi de simulação mesmo. E sobre esse CNN que você utilizou, foi alguma arquitetura dessas já pré-treinadas e daí você depois fez um fine tuning? Ou você pegou tipo uma arquitetura do zero e fez o treinamento a partir dos pesos aleatórios ali? Eu peguei dos pesos aleatórios mesmo. Maravilha. Olha, infelizmente não temos tempo para mais perguntas, mas eu sugiro que quem tiver alguma dúvida possa conversar diretamente com o João. Muito obrigado novamente, Raul. Obrigado.